Quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para conversarmos um pouco. Temos muitas notícias como sempre, mas saiu uma notícia agorinha há pouco, uma notícia muito importante e que para mim tem muito significado, porque conforme informações aí da imprensa, os Estados Unidos passaram a aplicar uma das medidas migratórias mais duras dos últimos anos, ao suspender por tempo indeterminado a concessão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. É uma medida dura, forte, até inesperada, talvez fosse até previsível pelo andar da carruagem, pela maneira como andam as relações, mas não se esperava que essa medida fosse adotada para 75 países, né? A diretriz consta de um memorando interno que foi revisado inclusive pela Fox News Digital, que orienta os funcionários consulares a negar automaticamente os pedidos de vistos, salvo raras exceções estratégicas, ou seja, a depender do Departamento de Imigração americana, evidentemente. Essa decisão, atribuída a uma reavaliação ampla dos critérios de segurança nacional e integridade migratória, representa uma mudança significativa no tratamento dado a países considerados sensíveis, para serem bem leves com a coisa, né? Dentro da política externa e de imigração americana. O que eles quiserem dizer é o seguinte: vão bloquear vistos para cidadãos de países que não transmitem segurança aos Estados Unidos. Claro que nós estamos nessa lista. Na prática, a orientação transforma o indeferimento em regra. Ou seja, você pede e eles já dizem não, virou regra. E não mais em exceção. Bom, vamos analisar para ver se damos ou não visto. Essa é a realidade. Sem contar que já havia sido comunicado que a partir de, talvez agora, janeiro, ou não sei se já começou antes, o Departamento de Imigração americana iria começar a verificar as redes sociais aos solicitantes de vistos, para ver o que eles escrevem sobre os Estados Unidos, não é? Muito bem. O memorando estabelece que os consulados devam suspender entrevistas e análises já positivas até nova ordem. Ou seja, aqueles pedidos de vistos que já estavam em andamento ficarão suspensos, eliminando margens de discricionariedade individual. O impacto é imediato. Processos em andamento ficam congelados, novos pedidos são barrados na origem e famílias inteiras estão vendo planos de residência permanente nos Estados Unidos abruptamente interrompidos. No caso brasileiro, a inclusão na lista causou surpresa e desconforto diplomático. Historicamente tratado como parceiro estratégico regional, o Brasil passa a figurar ao lado de países sob o escrutínio rigoroso dos Estados Unidos, o que indica um rebaixamento prático de confiança institucional do Brasil, ainda que não declarado oficialmente. Agora, por que será que isso aconteceu? Nós sabemos perfeitamente que, coincidência ou não, diga-se de passagem, hoje saiu a informação que o presidente do Brasil conversou com Vladimir Putin por telefone para tratarem sobre a soberania da Venezuela. Esse tipo de informação não passa despercebido pelo governo americano. Esse tipo de informação é muito bem pensado pelo governo americano, tentando entender qual é o papel do Brasil nessa história. Assim como saiu também a informação de que o Joesley Batista
entrou em contato com a atual agora presidente interina da Venezuela, que era a vice do Maduro, né, para tratar do quê? Possivelmente de poços de petróleo que ele tenha comprado por lá, vai saber o que é. E claro, os Estados Unidos sabem perfeitamente que por mais que tenham aí derrubado aquelas sanções contra o ministro do Supremo, retirado ali Magnitsky, etc e tal, eles sabem que o caminho que o Brasil adotou não é nada democrático, não é nada republicano e é de uma política totalmente contra o chamado imperialismo americano. Eles sabem disso muito mais do que nós mesmos. Internamente, essa medida é vista como parte de uma estratégia mais ampla de endurecimento migratório, alinhada à lógica de soberania, controle de fronteiras e filtragem rigorosa de fluxos populacionais. Externamente, no entanto, o gesto tende a gerar atritos diplomáticos, sobretudo com nações que não foram previamente notificadas. Até o momento, não existe prazo para a revisão da decisão. O texto do memorando é claro ao afirmar que suspensão é indefinida. Ou seja, não tem nenhum tipo de regra estabelecendo o prazo de quando começa, quando termina, o que pode acontecer para reconquistar o visto, etc. e tal. Não existe informação alguma sobre isso. Mas essa suspensão é condicionada apenas a futuras reavaliações políticas e de segurança. Ou seja, vai depender totalmente do que o Departamento de Estado americano e o Homeland Security, que cuida da área de imigração, vão decidir daqui por diante a respeito de liberação de vistos. Para milhares de brasileiros e cidadãos dos demais países afetados, o recado é direto. A porta da imigração americana foi fechada e sem data para reabrir. Existem aqueles que costumam bater no peito e dizendo: Paris é logo ali. Mas eu pergunto aos senhores o seguinte: qual é o brasileiro que pensa em ir para Paris para fazer compras? Qual é o brasileiro que pensa em ir para Londres fazer compra? Muito mais caro, diga-se de passagem. Quem pensa em ir para Tóquio fazer compras? Não, quem vai fazer compras vai para os Estados Unidos, porque sabe que lá vão encontrar produtos de primeiríssima qualidade, com preços muito populares. E não no caso de Londres, que são artigos de primeiríssima qualidade, mas caro, em libras. Então, essa conversa de que Paris está logo ali e eu não preciso visitar a Disney é conversa para o boi dormir, porque todos esses esquerdistas que bradam palavras de ordem contra os Estados Unidos, vira e mexe, estão por lá, ou vivem lá. Essa que é a realidade. Agora, aguentem o trampo. Essa que é a verdade. Lamento pelas pessoas de boa índole, pessoas de boa fé, que tinham aí uma propensão a criar uma condição de vida melhor, ou ir estudar nos Estados Unidos, que agora vão ter que sofrer o impacto dessa decisão. Mas, vida que segue. Agora, tudo isso serve para colocar mais fogo na lenha da situação política no Brasil. Porque a coisa está feia. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, passou a avaliar nos bastidores a possibilidade de uma abertura de um novo inquérito para como se diz, investigar a Receita Federal e o COAF, né, após surgirem suspeitas de que os dois órgãos foram acessados de forma indevida, liberando informações de ministros da Corte. Então, a preocupação central é a eventual quebra ilegal de sigilo fiscal e financeiro de magistrados, o que, se confirmado, configuraria violação grave às garantias institucionais do Judiciário. Para quem não sabe, o COAF só pode ser investigado, vasculhado, com autorização do Ministério Público. Mas é engraçado, eu me lembro
que lá em 2018, logo no início que Jair Messias Bolsonaro estava ocupando a cadeira do Palácio do Planalto, quando surgiu aquela conversinha, né, de rachadinhas de Flávio Bolsonaro, foram lá fuçar no COAF sem autorização do Ministério Público. E ninguém falou absolutamente nada. Ninguém questionou por que fizeram isto. Mas agora, como é, né, interesse deles, então vai se abrir aí um novo inquérito. E quem vai abrir esse inquérito? O próprio ministro Moraes, que cogita assumir a relatoria, inclusive, de uma investigação específica para apurar quem autorizou, como ocorreu e com qual finalidade esse suposto acesso a dados pessoais aconteceu. Eles estão com medo de quê? Ora, se quiserem entrar na COAF para descobrir as minhas operações financeiras, eu vou dar risada, porque eu sei que eles vão perder tempo. E vou ficar na torcida para que eles tenham dó e mandem um Pix para mim. Então eu não estou preocupado, não estou nem aí, mas eles estão. E se estão preocupados é porque tem coisa. Simples assim. Agora, segundo informações, tanto o COAF quanto a Receita Federal tiveram acesso a essas informações altamente protegidas, que só podem ser utilizadas mediante critérios legais rigorosos, como eu falei agora há pouco, segundo autorização do Ministério Público. Com isto, o episódio pode ser enquadrado como um abuso de autoridade ou uso político de estruturas do Estado. Eu quero dizer o seguinte: se alguém fuçou para vasculhar e saber da vida financeira desse ministro, que já foi sancionado e agora não é mais, é porque esse alguém sabe de muita coisa. Esse alguém sabe que tem coelho nessa cartola. Né? Será que alguém vai se atrever a abrir o bico? Vamos aguardar. Fato é que eu não sei se é um bom negócio investigar Receita Federal. Isso pode terminar mal. Mas, perante tudo isto que vem acontecendo, e de acordo às últimas informações do noticiário nacional, é possível afirmar categoricamente que nenhum governo, por mais articulado que seja, consegue gerenciar tantas crises nucleares simultâneas, sem sofrer danos estruturais severos. Estamos aí diante de uma tempestade perfeita. De um lado, o sistema financeiro, né, que sangra com essa fraude bilionária que ameaça a credibilidade bancária. Do outro lado, a polícia que bate a porta da família presidencial, reacendendo fantasmas que o PT jurava ter enterrado. Né? Ou seja, estão na caça do Lulinha, que viajou para Barcelona, né? Que está morando na Espanha, inclusive. Agora, o que se desenha nas últimas 24 horas, o que se desenhou, desculpa, não foi apenas uma crise, foi o prelúdio de um colapso institucional. Porque o Palácio do Planalto foi atingido aí por 2 mísseis simultâneos e o cheiro de queimado já atravessa a Praça dos Três Poderes. No fronte econômico, o Ministério da Fazenda, onde o próprio Fernando Haddad, né, visivelmente abalado, não sei porquê, tentou controlar a narrativa, chamando o caso Master de a maior fraude da história. Alguém quebrou aí a linha da pirâmide. Eu acho que o Pix não caiu. Por que Fernando Haddad foi falar isso nesse momento? Se o sistema está tentando proteger o Master. Mas a retórica, evidentemente, oficial, não consegue esconder o pânico. Porque enquanto o governo tenta posar aí de guardião da moralidade, a Polícia Federal, sob a ordem do Supremo Tribunal Federal,
sob ordens de Dias Toffoli, deflagrou a nova fase da Operação Compliance Zero. Isso na manhã de hoje, quarta-feira. O alvo foi o coração podre de um esquema de 5,7 bilhões de reais que foram bloqueados. 5,7 bilhões de reais. Daniel Vorcaro, o menino de ouro do esquema, vai vendo aí seu império ruir. Mas ele não cairá sozinho, provavelmente. A Polícia Federal avançou sobre Nelson Tanuri e João Carlos Mansur, cumprindo 42 mandatos que quebraram sigilos, mandados, que quebraram sigilo de elites financeiras em 5 estados. O cunhado de Vorcaro tentou fugir para Dubai, mas foi interceptado, num sinal claro de que os ratos estão abandonando o barco. Um navio, né? Entretanto, o verdadeiro terror do governo federal, do Palácio do Planalto, atende pelo nome de Guga Lima. E por quê? Ex-sócio de Vorcaro e intimamente ligado ao núcleo baiano do governo federal, Guga Lima é o elo perdido que conecta a fraude bancária aos corredores acarpetados de Brasília. Se Daniel Vorcaro é o rosto do escândalo financeiro, Guga Lima é o pino da granada que liga a dinamite diretamente à cadeira mais importante do Palácio do Planalto, depois da presidencial, que é a cadeira da Casa Civil. Hoje, Guga Lima é o fio desencapado de alta tensão em Brasília. Por que sua figura é perigosa? Ela é perigosa para o Palácio do Planalto, não apenas porque ele cometeu supostos crimes financeiros, mas porque a origem de sua fortuna é a alavancagem do Banco Master, né? E que estão intimamente ligadas a canetadas dadas por Rui Costa, o todo-poderoso ministro da Casa Civil. Tem dedo do Rui Costa. Se Guga Lima cair e decidir falar, ele não narrará apenas fraudes bancárias. Ele vai desenhar o mapa de como um governo estadual serviu de trampolim para interesses privados obscuros. Ele é a prova viva de que, nesse escândalo, o Banco Master pode ser o banco, mas o estado da Bahia, sob comando na época de Rui Costa, foi o laboratório do esquema. E o químico responsável por esse laboratório hoje despacha como o ministro da Casa Civil, ao lado da presidência da República. Nós não podemos ser ingênuos quando o ministro Dias Toffoli, historicamente ligado ao PT, determina movimentações tão agressivas e centralizadas, né? Ou seja, não podemos imaginar que vai centralizar o processo, né? A primeira suspeita de um analista conservador, porque esta é a contenção de danos. Se ele vai, digamos assim, centralizar esse processo, é porque ele quer cuidar, ele quer guardar, proteger. Ele não quer investigar e abrir ao público, muito pelo contrário. Quanto mais informações surgirem, mais ele vai querer saber. Como uma tática ao decreto sigiloso de bloquear bens e realizar prisões rápidas, cria-se a ilusão de que a justiça está sendo feita, está sendo realizada. Só que o objetivo, porém, pode ser justamente impedir que outras instâncias, ou uma suposta CPI independente, coloque as mãos nos dados, nessas investigações. Então, ao manter tudo sob a tutela do Supremo, cria-se uma bolha investigativa. Ninguém entra e ninguém sai. E as informações que poderiam derrubar caciques do governo são filtradas. Por isso a ideia é sacrificar os peixes médios,
banqueiros e empresários para salvar os tubarões da política. Nós podemos até imaginar o Daniel Vorcaro sendo aquele peixe a ser rifado pelo sistema. Pois se o governo precisa de um culpado, de um bode expiatório para a maior fraude histórica, para dizer que combate a corrupção, Daniel Vorcaro é o candidato perfeito. Porque ele já foi acusado, todo esse esquema escandaloso de corrupção já veio à tona, ele já ficou marcado, né? Só que existe um fator risco, né? Que são chamadas de festinhas do Vorcaro. Vocês viram na imprensa que ele era acostumado a fazer festinhas, né? Festinhas consideradas até promíscuas, né? Uma espécie de Epstein brasileiro, né? Com figuras importantíssimas, carregada de festas sexuais. Todo mundo sabe disso. Só que aqui entra o elemento explosivo. Fala-se nos bastidores sobre gravações de vídeos em festas que foram promovidas por ele. E se isso for verdade, o Vorcaro não é apenas um réu, ele é um homem-bomba. Então, como queimar, como rifar Daniel Vorcaro sem correr o risco de ele soltar essa bomba? O sistema bate nele para ver se ele entrega os anéis, ou o dinheiro, melhor dizendo, sem entregar os dedos, que seriam os políticos filmados, né? Fale tudo o que quiser falar, mas não entregue o nome de ninguém. É mais ou menos isso que está sendo tratado. E para que isso aconteça, acordos têm que ser feitos. O Daniel Vorcaro deve pensar: o que vocês vão me dar em troca para que eu feche a boca? Se Vorcaro sentir, obviamente, que será abandonado na prisão, essas gravações podem vazar. É uma dança perigosa e o governo aperta o cerco, mas teme que Vorcaro guarde no cofre. Fato é, meus amigos, que a decisão de Dias Toffoli em autorizar a operação policial no âmbito dessas investigações do caso Master escancarou um mal-estar do ministro do Supremo com a atuação da Polícia Federal no caso. Ele chegou a se manifestar dizendo que a Polícia Federal estava muito devagar. Em sua decisão sigilosa, ele criticou essa suposta inércia e a falta de empenho da Polícia Federal, que, ao contrário, disseram que não haviam partido para cima ainda, alegando que faltavam, digamos assim, informações complementares de quem e onde eles teriam que ir para fazer buscas e apreensões. Um falou uma coisa, outro respondeu outra, o que importa é que o clima ficou meio que ruim entre eles. Então, como eu disse agora há pouco, fica muito difícil esse governo que está indo muito mal das pernas, economicamente, né? Com credibilidade abalada, conseguir carregar dois grandes problemas como estes, sem deixar rastros para trás. E isso porque eu não estou nem entrando nos detalhes da situação do Lulinha, onde o Marcel Van Hatten já está pedindo aí ao ministro Mendonça que retenha seu passaporte. O advogado Jeffrey Schichini também já entrou com um pedido para que ele seja preso. Ou seja, essa situação está muito ruim, principalmente por ser 2026 o ano eleitoral. E claro que eu, como conservador e bolsonarista, estou aqui só olhando, imaginando como seria bom tudo isso explodir de uma vez só. Todos esses escândalos juntos e misturados, somente para saber quem é que iria sair limpo dessa história toda. Porque tem muita gente envolvida nessa maracutaia. E talvez, quem sabe, o tempo vai acabar mostrando. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, né? Convidem seus amigos para me acompanhar aqui no canal Terra Brasilis News. Não abandonem o canal, né? Não deixe de dar o like, que é fundamental. E quem quiser colaborar e ajudar o canal, vocês podem se transformar em membros, né? É
É uma promoção aí de anos. R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99 para você ser membro. É só escolher o melhor plano para vocês e ganharem aí um logo especial quando vocês fizerem seus comentários. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero encontrá-los amanhã novamente, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.